Eu vou, ó, vamos ver. Ó, pensa bem, né, gente? Live com dois substitutos. O Oscar nunca tinha feito. Difícil, né? Por isso caiu. Tá Dois ouvindo ou substitutos não não? consegue fazer live. Eu tô te ouvindo, mas eu acho que o pessoal não escuta. Esse que é o problema. Mas eu reiniciei tudo, não sei. Eu acho que nós vamos ter que fazer o seguinte. Eu acho que nós vamos encerrar. E eu vou fazer o seguinte, Oscar. Eu vou encerrar, pessoal. Ah, voltou. A Samira tá aí? Gente, Samira, quanto tempo? Querida. Ó, Oscar, teus servidores estão aí, firmes. Samira é Tem. boba, perdeu o emprego. Não, a Samira me procurou, inclusive, antes da live. Te Agora ajeita estão aí. ouvindo? Vou Sim. pegar aqui. Ah, tem a luz, tem muita luz aqui. A Aqui, essas alturas a gente não tá nem beleza? aí. Isso. Eu tô te vendo. Tá, então assim, resgatando aqueles sites que eu estava trabalhando ali, nós não Já temos te... como esperar que os precedentes. Não estão ouvindo ou estão ouvindo? Eu tô. Nós não temos como esperar que os precedentes nos tragam aquela inspiração que normalmente eles podem proporcionar, porque nós nunca tivemos uma situação como essa. Eu brinquei que nós não temos como pegar julgados da década de 20, do século 20, e ver como é que o judiciário pré-trabalhista abordou as questões da gripe espanhola. Mas nós temos situações de calamidade pública, regionais, menores, que muitas vezes trazem inspiração na razão de decidir sobre aquilo que nós podemos. Então, assim, eu estava colocando que, para além da Constituição e da própria dogmática do direito do trabalho, a Maria Beatriz lembrou da convencionalidade. Nós temos que saber o porquê que os institutos existem, para que eles servem, qual a sua origem, e trabalhar em cima disso. Então, se nós, como nós estávamos colocando ali, soubermos de onde vem o FGTS, o que era antes a estabilidade decenal, nós poderíamos, para que ele serve e por que R$ 1.000, por exemplo, pode não solucionar e nem atender a função do FGTS? Por que o financiamento do Sistema Nacional de Habitação é um fim secundário e nem desejável até? Porque quando o Estado tem recursos por meio de empréstimos compulsórios e muitas vezes o órgão gestor, inclusive, faz transações sem consultar o titular do numerário, isso acaba criando o quê? Um desvirtuamento e a exceção e a corruptela acaba sendo a razão de ser do FGTS. Não, o FGTS não é, assim como o FAT não era para estimular e financiar e fomentar a agricultura, na monocultura e do latifúndio, o FGTS também não serve para fomentar a indústria da construção civil. O FGTS existe para tutelar o trabalhador no momento de desamparo, seja ele a perda de um emprego, seja ele um adoecimento, uma situação de calamidade pública. Então, uma medida provisória que limita o saque, porque vai quebrar o SES, não é um pecúlio compulsório. Sendo compulsório, agora ele precisa ser utilizado para uma necessidade. Então, assim, nós temos que resgatar o compromisso constitucional, nós temos que ver também a questão relacionada aos institutos, e aí resgatar os clássicos e ver o que a dogmática propõe, e também nos inspirarmos nas convenções da OIT. A partir daí, os precedentes vão ser mais um instrumento na busca de um equacionamento dessas variáveis. É isso que eu digo. E sempre buscando o quê? O diálogo com os sindicatos, buscando o diálogo com o Ministério Público do Trabalho, a função de mediação também do Judiciário. Então é isso que me parece importante nesse momento. E até se tu pensares, eu sempre falo que o Plá Rodrigues nunca foi tão atual. Então, eu dou aula para o povo da pós, né? E eu fico impressionada que tem gente que nunca leu Princípios de Direito do Trabalho de Plá Rodrigues, e ele é cada vez mais atual. A gente nunca precisou tanto dessa principiologia quanto agora. E quando a gente pensa no FGTS, que estavas falando, se nós tivéssemos um sistema, de fato, protetor à garantia do emprego,
nós não teríamos FGTS. Inclusive, ele seria desse jeito, com 40%, até a lei complementar. E a Constituição fez 30 anos e essa lei complementar não virá. Então, a origem dele já foi ampliada. Inclusive, ele melhorou no sentido de permitir o saque no caso de doença, de catástrofes, em outras opções. Mas, num primeiro momento, ele veio exclusivamente para a pessoa ter uma renda no caso de desemprego involuntário. E aí, você pretender agora que... E aí eu fico pensando como eu acho um absurdo, e eu acho mesmo, eu entendo que a intenção é boa e que talvez seja necessário, mas diferir recolhimento de FGTS exatamente agora, então o mesmo empregador que está diferindo agora o recolhimento do FGTS pode despedir o trabalhador no mês que vem sem ter o recolhimento. Então, o que lhe sobraria, que era o FGTS, ele também não tem. E aí, aqueles saques aniversários que foram dados, eu acho um absurdo aquelas modalidades, na verdade, a gente sabe que eles são para o princípio do fim do FGTS, é para que as pessoas esqueçam para que existe o FGTS. Eu acho que é exatamente para isso, que as pessoas esqueçam de onde veio o FGTS. Então, ele é uma outra coisa, quando ele não é. Ele é uma caderneta de poupança forçada, que era com juros irrisórios, inclusive, para que o trabalhador pudesse ter acesso. E esse resgate não é uma interpretação histórica, é uma interpretação teleológica, de finalidade social mesmo da norma, né? Então, se a gente tivesse um sistema italiano em que existe realmente garantia de emprego e a pessoa que foi despedida será reintegrada sempre, e o empregador que se vire para manter esse emprego, nós não precisaríamos do FGTS. Então, o FGTS é a migalha, mas é o que tem, né? Então, é justamente buscar nessas fontes mais tradicionais. E aí, quando falasse de precedentes, o que eu me lembrei que na hora da pesquisa, até a gente está meio robotizado, a própria palavra-chave é complicada. Porque na palavra-chave você acha emendas que depois não refletem em nada o que a gente gostaria. Eu sempre falo para o pessoal das súmulas, que gosta muito de súmula, eu falo, gente, vai olhar as decisões que deram origem à súmula. Porque as decisões que trouxeram até a súmula, às vezes elas trazem situações completamente diferentes do que a gente imaginava no começo. Sim. Sim. Então, inclusive, na obra do colega César Pritt, que é Os Precedentes no Direito Processual do Trabalho Civil, ele coloca que a pesquisa nunca pode ser pela ementa, porque a ementa, às vezes, contraria o próprio conteúdo da decisão, né? Então, a gente tem que fazer um resgate também da nossa forma de pesquisar, né? Então, assim, não basta continuar fazendo o que fazíamos até aqui, porque isso não vai nos levar para um caminho melhor. Nós temos que fazer uma autocrítica, advogados, juízes, estudiosos, juristas, e resgatar a razão de ser das coisas. Porque o que não tiver razão de ser não precisa mais existir, né? Mas isso exige maturidade também e bastante transparência. Boa fé objetiva. A boa e velha. A boa e velha. É. Então agora vamos encerrar. Talvez se a gente estude o direito civil, a gente consiga, né? Mas sabe que o pessoal fala, não precisa, eu vi outro dia a Valdete falando, a gente não precisa ir para o direito civil, a gente não precisa. Gente, não é uma questão de precisar. Eu a respeito tremendamente, não é essa questão, mas o direito civil, ele é ótimo. Então, qual é o problema de também utilizar, né? Às vezes a gente fica tão psicado no direito do trabalho e a gente pode encontrar soluções no direito civil que não são absolutamente incompatíveis. É porque a gente tem eu tenho um ranço da ideia de que o direito do trabalho nasceu do direito civil e era uma ideia totalmente diferente do que temos hoje. Não tem problema. Para isso tem o Código de Defesa do Consumidor, o direito do consumidor pode nos ajudar muito no direito do trabalho, inclusive. E até quando estava falando de bem comum, eu pensei nisso. Os trabalhadores terão problemas muito semelhantes aos dos consumidores também. Só que, até porque esses trabalhadores são consumidores. Exatamente. Todo trabalhador é consumidor. Todo consumidor, e não necessariamente todo consumidor é trabalhador, mas todo trabalhador é consumidor pelo menos em algum momento, né? Então, se a gente resgatar a origem do trabalhador, a origem do trabalhador é a hipossuficiência e vulnerabilidade da proteção ao trabalhador. A origem da proteção ao consumidor falou é a mesma coisa. Da tua turma, do Begales, do Rogério, eu me lembrei daquelas discussões que nós tínhamos em 2007 sobre as facções, que o trabalhador que atua no processo fabril, ele não tem proteção porque o empregador não sabe quem ele é, o tomador de serviço não tem nada a ver. Mas se ele comprar um produto dessa cadeia produtiva, todos respondem. O fornecedor, o importador, o comerciante. Então, quer dizer,
talvez a questão não seja o direito do trabalho ou o direito consumidor, né? Sejam os olhares de quem aplica um e outro. Exatamente. Empatia. Aí, coitados dos meus alunos, ainda bem que tem pouco aí para lembrar, eu sou a chata da empatia, mas é a falta da empatia mesmo com o trabalhador e que acontece com o consumidor. Nunca mais que eu faço live essa hora. Eu achei que era comigo. Pois é. Então, também, os conceitos não é que eles mudam conforme o tempo, eu compreendo essa mudança, é a perspectiva pela qual a gente analisa os conceitos, isso muda com o tempo mesmo. Então, eu estava aqui agradecendo ao pessoal que teve principalmente a paciência com a internet ao longo desse nosso período, e eu quero te agradecer em nome da Matra por estar conosco, nós vamos ter que fazer mais uma vez isso, mas tem gente dizendo que está sem imagem e sem áudio, mas acho que é o teu. Acho que não é o meu. Não, mas eu tô aqui, eu tô te vendo, tô vendo todo mundo aqui. Aí eu acho que agora já é outra pessoa. Caiu tudo. Que caiu tudo? Aí, parafraseando Sartre, que o inferno são os outros, a internet dos outros é o inferno. Tá ruim. Nunca é nossa. Vocês tá um lixo. A do Rogério. A culpa é toda do Rogério. Hoje a culpa é do Não, mas o Rogério não é confiável. Não é. O Rogério tá sempre reclamando. Ai, meu Deus, com aquela filha linda, nossa senhora. Então, gente, muito obrigada. Oscar, obrigada. Acho que nós vamos ter que fazer isso mais uma vez. Quem sabe a gente consegue até fazer isso no canal do YouTube mais para frente. E aí nós teremos, eu acho que é importante fazer isso de novo daqui a alguns meses, para a gente voltar o olhar. Olha a Gianca aí. Para a gente voltar o olhar para o que a gente disse hoje e ver o que se alterou. Né? Ver o que se alterou. Sim. Então, o que a gente teve de mudança até nos acontecimentos a partir do que a gente está falando hoje de segurança jurídica e quem sabe daqui a 4, 5 meses a nossa noção da segurança jurídica por essas MPs, essas opções, esses novos conceitos, esses novos olhares, a gente pode até já ter um pouco mais de maturidade ou até assustados, enfim, né? Obrigada, Patrícia, pelo convite e estaremos aqui. A Beatriz é a hostess oficial da Matra 12, eu estou numa participação especial hoje. Então, te agradeço muito, tá, Oscar? E acho que a gente pode pensar nisso, em daqui a alguns meses, a gente trazer o olhar atualizado. Não, sem problema. Hoje. O que tu acha? Sem problema. Até lá eu treino bastante, a gente consegue falar melhor. Faça as tuas palavras de encerramento aí, Nego. Eu agradeço a todos pela paciência, sim. Só que o que eu acho que vocês poderiam imaginar é que da mesma maneira que estão entrando, saindo, caindo, voltando à conexão, isso tudo é um exercício, como diz a Andrea, de empatia e resiliência, porque é o que nós vamos enfrentar daqui para frente. A conexão e a oscilação de internet vai ser o nosso problema menor daqui para frente. Porque muitas pessoas que deveriam estar acessando o benefício emergencial não têm internet, não têm smartphone, não conseguem se cadastrar. Então, assim, nós mesmo que estejamos numa situação ruim, em que o som falha, que a imagem desaparece, que a live retorna, nós ainda assim estamos no primeiro andar desse barco que está afundando, né? E assistam Titanic, porque é muito proveitoso para que nós saibamos que os nossos problemas são problemas de primeira classe, tá? Não reclamem demais da imagem e da conexão da internet. Sérgio, então, a gente tudo bom, Sérgio? O Sérgio apareceu só agora. Doutora Patrícia, querida, depois você apareça, assista lá depois, cheia de quedas e voltas e idas, por isso que a gente depois vai fazer de novo. E a gente vai ser... Bom, eu e o Oscar, nós temos o nosso projeto paralelo na dupla. Nós somos uma dupla boa de aula, que agora vamos fazer isso oficialmente. Então, vamos poder debater bastante. E quem sabe a gente consegue fazer isso em algum tempo de novo. Obrigada, tá, gente, para todo mundo. Obrigada por estarem aqui. Uma boa semana para todos. Boa sorte. Quem puder, eu sou assim, quem puder, fique em casa. Quem precisar sair, cuide-se. E se a parte não pode acessar a internet, não tem como fazer, não faça audiência, não sacrifique a parte, não sacrifique a saúde das partes em nome da nossa produtividade.
não sacrifique. Produtividade não é só audiência. Eu estou trabalhando loucamente e não estou fazendo audiência. Então, é possível a gente ter a nossa produtividade e para que as partes participem, elas têm que participar de forma realmente efetiva. E isso é muito importante a gente levar em consideração agora. Essas pessoas que não conseguem acessar o benefício emergencial não conseguirão acessar as salas de audiência por via remota. E a gente tem que pensar nelas também, né? Então, obrigada, tá, gente? Boa semana para todo mundo. Boa tarde, boa sorte, boa noite. Beijos, Carlos, sócio. Até.